Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é terça-feira, 10 de dezembro de 2024. A lição de hoje está na sequência da relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estamos explorando a questão da Trindade. E hoje o tema fala: conhecer o Filho é conhecer o Pai. O que quer dizer esse título? O que quer dizer a lição de hoje? Quer dizer que conhecer é entender, é viver, é se relacionar. Conhecer é ter intimidade. Quando você tem intimidade com Cristo, naturalmente você está tendo intimidade com o Pai. Eu quero conhecer o caráter de Deus, como que Deus funciona, como Deus é. Se você tiver intimidade com Jesus, você vai entender como funciona Deus. Em todo o tempo, aqui na Terra, a missão de Jesus Cristo foi sempre revelar o Pai. Quem é o Pai? Tudo que ele fazia, ele dizia: não faço por meus próprios desejos, minha própria vontade. Tudo que eu faço está em harmonia com a vontade do meu Pai. Então, eu tiro isso como exemplo, a gente, quando eu tenho nossos filhos, e eu sou filho também, como a gente, ao longo dos anos, vai refletindo aquilo que os pais da gente mostraram para a gente, ensinaram para a gente. E os trejeitos, o jeito de falar, o jeito de andar, até mesmo o jeito de raciocinar, são produto daquilo que os nossos pais colocaram em nós. Então, quando Jesus vem aqui à Terra e se encarna, se torna ser humano, sabemos que José não era o pai de Jesus. Sabemos que ele foi concebido em Maria, uma mulher virgem, pelo poder e ministério do Espírito Santo. Então Jesus é educado pela sua mãe, tendo em mente, ali quando ele completa seus 12 anos de idade e vai pela primeira vez ao templo, ele compreende que aquele cordeiro que estava sendo morto no sacrifício representava ele, que essa era a missão dele. Embora eles tenham concebido esse plano lá no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando Jesus se encarna aqui, ele não nasce como Deus, ele nasce como homem. O Deus fica oculto, a natureza divina fica oculto dentro do corpo humano. E quando a mãe vai ensinando sobre o amor de Deus, quem é Deus, como que é o amor de Deus pela natureza, a gente encontra relatos de que Jesus amava os pássaros, cuidava dos animaizinhos feridos, o coração dele era cheio de bondade pelas crianças, pelos animais. Então ele está reproduzindo o que o seu pai é, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. E aí quando ele chega ali aos 12 anos e vê o cordeirinho sendo sacrificado, e ele se envolve naquela conversa com os doutores da lei, que o tempo passa e ele nem percebe. Os pais vão embora, e aí voltam desesperados depois de 3 dias e um encontro lá no templo, conversando com os doutores, e ele é severamente questionado por Maria, por José: por que você faz isso com seus pais aqui na terra? Por que você deixou a gente e não avisou? Ele responde: a minha obra, a minha comida e a minha vontade, eu estava fazendo aqui a vontade do meu Pai, estava cuidando dos negócios do meu Pai. Então, Jesus não faz nada sem o Pai. E Jesus revela, ou dá a conhecer o Pai. Tem uma palavra grega que chama-se exegeoma, que significa explicar, interpretar, expor. Jesus fez isso inúmeras vezes. E a palavra patei, ou pater, ocorre 136 vezes no Evangelho de João e 18 vezes nas cartas de João. Ou seja, totalizando mais de 1/3 dos usos do Novo Testamento. Enfim, Cristo proclama que o Pai tinha enviado para que eles
fosse o único meio acessível de Deus à humanidade e da humanidade a Deus. E aí, quando a gente analisa alguns textos, como por exemplo, João 7,16, olha o que Jesus mesmo afirma: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Quando você vai para João 8,38, eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Vocês não têm pai? Eu também tenho pai. Porque ao longo da vida, Jesus foi sempre acusado de um filho bastardo. Porque esse era o comentário. Ele era um filho bastardo. E ele não era filho de José. Mas aqui Jesus está claramente dizendo: vocês têm pai? Eu também tenho. Vocês estão falando daquilo que os pais de vocês ensinaram, eu estou falando do que o meu pai ensinou. E meu pai é Deus. E aí você vai para João 17,3. Esse verso é incrível. Eu amo esse verso. Porque ele é a essência do porquê nós somos cristãos. Nós somos crentes, cristãos, porque queremos ter a vida eterna. Estamos em busca da vida eterna. E ele responde: a vida eterna é esta, que vocês conheçam a Deus. A ti, ele fala, a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele está conversando com o próprio Pai. Para que as pessoas dessa terra, os seres humanos aqui, por quem eu morri, tenham a vida eterna, eles têm que conhecer a ti e a mim, a quem enviastes. Portanto, meus queridos, vamos dedicar tempo em conhecer a Deus, conhecendo a Jesus. Tendo intimidade com Jesus, vamos ter intimidade com Deus. Deus te abençoe e que esse conhecimento possa ser progressivo cada vez mais. Um grande abraço, vamos orar. Abra, Senhor, sua mente, a sua vontade, seus depósitos dos céus, para derramar bênçãos sem medida sobre cada amigo que está estudando a tua palavra, a fim de que conheçam a ti através do Filho, que é Cristo Jesus, e amem a ti totalmente. Em nome de Cristo. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?